Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Nesse episódio vamos falar de PlayStation 6 só em 2030, aparentemente. Tivemos péssimos resultados associados à Xbox, polêmicas envolvendo o lançamento de Highguard, algumas outras coisas que a gente vai comentar também, dentre as quais uma, acho que o Vandep quer dar um spoiler. O Edu esqueceu de falar que a gente vai comentar sobre dublagem e por quê? Também vamos comentar sobre Cowboy Bebop, 3 episódios. Vocês assistiram? Oh, yes. Sim, senhor. Eu não acredito. Eu falei pra eles, pô, gente, vocês não assistiram Cowboy Bebop, não vai rolar. E os dois já assisti. Eu falei, ai. Mas tudo bem, eu gostei. Talvez, será? Mas não pula até o final. Sei que vocês são ansiosos, assiste, que vai ser gostoso. Vai ser uma progressão natural até lá. Então a gente se vê. E sabe o que é muito natural? A gente inserir uma publi de Alura agora. Opa. A Alura, a maior escola aí de tecnologia do Brasil, é parceira aqui do The Byte, tem foco em qualidade dos cursos, tem várias carreiras e oferece certificados de conclusão dos cursos. Deem uma conferida que vale muito a pena. O nosso cupom de desconto por lá é TheByte, tem QR Code na tela, link na descrição. Alura, vale a pena? E bora pro episódio. Fala pessoal, começando mais um episódio do The Byte, trazendo novidades aí do mundo dos videogames primeiro, para depois falar de outros assuntos. E começando trazendo novidades sobre PlayStation e sobre Xbox também, né? Algumas novidades positivas, outras novidades nem tão positivas assim, quem sabe. Mas falando primeiro de PlayStation, segundo aí alguns analistas confiáveis do mercado, a Sony anda pensando em adiar o lançamento do PS6 para 2030. Isso, inclusive, para mim é novidade positiva, tá? Depois eu comento. O motivo do adiamento do PS6 aí lá para 2030 é principalmente, segundo o analista, por conta do aumento dos preços de componentes como memória RAM e SSD, que deu uma disparada assim absurda. Por que será que deu? Por que será? O que aconteceu? Que grande surpresa. E também o fato de o próprio PS5 tá indo bem no mercado, né? Tá continuando aí vendendo bem e tal, inclusive em comparação com o seu principal oponente, ou ex-principal oponente, vamos comentar já sobre isso, que é o Xbox. Edu, antes da gente passar pro Vandep e também pros meus comentários a respeito disso, você acha que se a Sony realmente acatar essa decisão de adiar pra 2030 o lançamento do PS6, ela tá fazendo certo ou errado? Na minha opinião, é uma boa decisão, porque a geração atual aí de PlayStation e Xbox, muita gente fala, e eu concordo com a fala, que é a geração que nunca entregou. Porque ela chegou, parecia que ia ser muito legal, PlayStation 5 com o DualSense, que é um controle para mim revolucionário, excelente, e ele sai ali com o Demon's Souls Remake, que mostra um potencial enorme, pelo menos gráfico, para a plataforma, e aí não vem muita coisa, né? Se você for parar para pensar de exclusivos reais, quase não tem, né? Tanto Play 5 quanto principalmente Xbox Series X e S. E é uma plataforma, as duas, né? Xbox e PlayStation, eu acho que subutilizadas. Poderiam ter entregue muito mais. Vide Death Stranding 2, que mostra um potencial real do PlayStation 5 em termos de hardware. Então eu acho que é uma decisão correta. Até porque daí, quando sair o PlayStation 6, possivelmente ele pode ou ter o preço mais controlado, ou ter uma tecnologia mais avançada do que ele saísse, sei lá, em 2027. Então eu não acho que é uma decisão ruim. E ajuda a Sony também em termos de desenvolver o portátil que a gente sabe que ela está desenvolvendo, né? Que não é o PlayStation Portal, seria um portátil real que roda no hardware os games, não via nuvem, não via Wi-Fi. Então, nesse contexto, eu acho que é uma decisão correta. Para mim, é sempre muito especial o momento de lançamento de novo hardware. O canal vai super bem, etc e tal, mas acho que a gente tem que enxergar além dos nossos benefícios próprios e ver o que faz sentido pro momento. Para mim, faz todo sentido e eu espero que, de fato, isso aconteça, desse adiamento do lançamento do Play 6. Play 5 tem muito o que entregar ainda. Muito o que entregar. E você, Vandep? Cara, eu fiquei surpreso com a diferença entre os dois também e o que no PlayStation em si, né, na PlayStation que seja, tá tudo dando certo pelo que parece. Considerando o que a gente já falou deles aqui, não sei se era a impressão que ficava, né, mas pelos números que apareceram, foram os jogos de first e third party estão vendendo bem, as inscrições na PSN estão subindo também, então eles falaram que as vendas vão ser no terceiro quarto do ano fiscal, vão ser de mais ou menos 12 bilhões com uma renda, não sei se líquida, de $1 bilhão, né? Ou seja, as coisas estão dando certo. E do outro lado, a gente viu também que as vendas de Xbox em si dos aparelhos, né, caíram 32%. Não sei necessariamente a grande diferença. Você sabe, Davi, o que você pensa disso especificamente? Porque a gente sempre falou, né, talvez o Xbox tá querendo sair de venda de hardware, né? O Edu já até falou isso no passado. Mas por que tanta disparidade, sabe? Eu achei que, não sei, os últimos consoles, né, o 360, claro, foi um sucesso, o Xbox One menos. Mas o que isso quer dizer, né? Pra mim, tá claro, e
eu já falei isso algumas vezes em episódios anteriores do debate, que é a estratégia de Xbox, desde que o Satya Nadella assumiu mais à frente, junto com a Amy Hood, né, que é a CFO, a parte financeira, digamos assim, da Microsoft, o controle da marca Xbox, em detrimento aí do controle do próprio Phil Spencer, da Sarah Bond, que para mim hoje estão numa posição mais escanteada, mas aí são opiniões, a gente não tem isso necessariamente de maneira factual. Xbox decidiu, não digo abandonar o mercado de consoles, até porque, ao que tudo indica, vai ser lançado futuramente um novo console de Xbox, mas sem dúvida nenhuma mudar radicalmente a sua estratégia de hardware e de software, principalmente focando mais em software, focando mais em serviços, focando mais em jogos, focando mais nos estúdios que ele adquiriu durante os anos, do que necessariamente em bater de frente com o PlayStation na parte de hardware. E eu acho que os números que a gente está vendo agora saírem, e que são números bem negativos da divisão Xbox como um todo, de certo modo refletem isso, né? Como você mesmo mencionou, né? A marca registrou aí uma queda de 32% na venda de hardware especificamente, mas numa questão total a nível de receita, houve uma queda de receita de 9% do último trimestre. Além disso, da parte da divisão que foca mais nos serviços, ou serviços e software, se eu não me engano, junto com Game Pass, xCloud, também teve queda de 5%. Então, assim, quase que por completo a divisão Xbox falhou nos últimos trimestres com relação às outras divisões que a Microsoft coordena. Só que isso não necessariamente é algo negativo se você enxerga por esse olhar de que, na verdade, o que está acontecendo é que a Microsoft está fazendo uma mudança, está deixando de ser Xbox para virar algo mais parecido com uma Sega, né? Virar uma grande publisher que ainda vai ter alguns hardwares, mas que vai focar muito mais na integração entre o universo dos consoles e do PC para poder escoar o máximo possível os seus jogos para o máximo possível de gente. Tendo esse contexto, eu não sei se está indo tão mal assim. Tanto que, apesar dessa notícia ser uma notícia negativa dos números de Xbox, o próprio Satya Nadella, né, que é o CEO da Microsoft, ele falou bem dos resultados que a Xbox saiu. Beleza, isso é coisa de executivo tem que fazer isso, até quando a empresa tá tipo assim, numa má fase, tem que se falar bem, mas ele destacou principalmente que, segundo ele, houve métricas positivas relacionadas à Xbox com relação à quantidade de pessoas no PC jogando jogos oriundos da plataforma Xbox, né, pelo aplicativo de Xbox, jogos first party de Xbox, e também, segundo ele, um aumento nas horas pagas, né? Ou seja, o aumento do número de jogadores que estão pagando para jogar jogos de Xbox através de serviços que usam a computação em nuvem, como é o caso do próprio xCloud, streaming de jogos do console para o seu computador e coisas desse tipo. Então, se você olhar por esse viés de que Xbox está mudando a sua estratégia, talvez a gente esteja no começo ou no meio dessa transformação. Mas se a gente comparar, assim, os dois universos, o universo de Xbox e o universo de PlayStation, pela ótica antiga do mercado de hardware, né, vender hardware subsidiado para ganhar no software e tal, a Xbox está indo bem mal. O que é que você acha a respeito disso, Edu, assim, dessa estratégia de Xbox atualmente, dos resultados atuais, com relação ao que PlayStation vem entregando também? Primeira coisa que eu queria comentar é que quando eu vejo os números em queda, eu não gosto de pensar necessariamente que isso é ruim, porque depende muito do contexto. Senão a gente começa a ter aquela visão de executivo, que se o número não está subindo, a empresa está mal e é uma crise. Então acho que a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Eu digo isso até em relação, por exemplo, com os meus canais no YouTube. Eu sei que uma queda de views ou uma queda de receita não está associada necessariamente com uma queda da minha imagem ou da minha presença, porque o mercado é bem volátil, a gente tem várias flutuações, vários elementos de sazonalidade que a gente tem que levar em consideração. No caso de Xbox, vem de fechamentos de estúdios recentes, cancelamentos de games, o que obviamente é super negativo. Ao mesmo tempo, a Developer Direct recente foi bem positiva e eu acho que o que foi anunciado e mostrado nessa última Direct de Xbox foi bem positivo e projeta possíveis bons games para a marca. Não só saindo para Xbox, saindo multiplataforma, mas beleza. Então nisso é uma questão da gente ver no longo prazo. Será que a Xbox tá mal? Eu acho que em termos de reputação, de percepção de público, tá mal. Mas ao mesmo tempo, a memória das pessoas não é tão boa assim também, né? Porque num momento pode estar super mal, sai um jogo bom, sai outro, a percepção muda, tá tudo bem.
Edu, mas você fez a comparação referente ao teu canal, mas a questão é que você também tem que analisar tendências no caso do Xbox, né? Porque no último quarto, as vendas de hardware tinham caído 29%, né? A gente falou que agora foi 32%. Aí no outro quarto tinha caído 22%. Antes, 6%. Então, uma tendência muito clara, né? Porque você falou, realmente, às vezes não tem correlação quando algo tá caindo um pouco, às vezes é sazonalidade, é o mercado em si, mas eu acho que tem uma correlação direta, sim, de como eles estão administrando a marca deles e que eles não querem vender muito console, né? Não acho que é por acaso, né? Eu sei que esse não foi teu argumento, mas você concorda, né? Que não é por acaso. Ou, Davi, se quiser complementar. Não, eu concordo com o que você falou, principalmente na parte de hardware. Mas eu acho que a parte de software sofreu muito com os fechamentos de estúdio e cancelamento de jogos. Ao mesmo tempo, eles estão nessa transição do tipo, opa, parece que hardware não é tão importante para eles. Parece que eles querem focar mais em software. Eles estão começando muito recentemente a fazer os lançamentos deles saírem para PlayStation 5 no dia 1, com exceção do Forza que não foi anunciado em dia 1. Então eu concordo que o momento não é bom e eu acho que a percepção de público em relação ao Xbox não é boa, mas eu não acho que a gente pode se pautar unicamente por números, que senão a gente começa a ter aquela visão que a gente tanto critica dos executivos e do mercado, dos investidores, etc. E é interessante também o ponto de que, assim, eu acho que muito do que eles estavam esperando em termos de resultado, porque, ao que tudo indica, os executivos estavam esperando um resultado não muito positivo. Um resultado negativo, de fato, para esse trimestre. A questão é que foi abaixo do que eles esperavam. E um dos motivos, pelo visto, foi, eu acho que um dos principais sinais dessa mudança estratégica de foco mais na parte de software do que na parte de hardware, que é o caso de Call of Duty, né? Black Ops 7. Black Ops 7, eu acho que se apostou muito em Black Ops 7, porque, enfim, a franquia, né, Call of Duty tem todo o peso dela e tudo mais e tal, mas esse Black Ops 7 especificamente, eu acho que foi abaixo das expectativas mais pessimistas que a Microsoft tinha. Aparentemente, ele ficou, inclusive, atrás do Modern Warfare 3, em termos de performance, de estreia. Parece que foi o Call of Duty que pior performou desde 2008, segundo alguns analistas. Então, assim, eu acho que se você pega por esse viés e do quanto eles hoje investem na franquia Call of Duty e quanto a franquia Call of Duty ela é um sinal positivo ou negativo dessa mudança de estratégia, se a galinha dos ovos de ouro vai pro saco num trimestre específico, leva com ela o resultado inteiro da empresa, né? Ou pelo menos a expectativa. Eu acho que se a estratégia fosse focar mais em hardware do que em software, a gente não estaria vendo um resultado tão negativo, porque o pior resultado dentre os vários resultados negativos que a Microsoft teve com a divisão Xbox foi exatamente na parte de hardware. Então, se Call of Duty tivesse sido positivo, teria dado uma espécie de compensada. Você concorda, Van Depp? Sim, Davi, sobre isso, você falou que eles investiram no COD, mas como que eles investiram no COD, né? Eu sei que você só tá dizendo que foi uma aposta do Xbox, Sim. o COD. Mas assim, sem mexer em nada, né? Que a comunidade estava reclamando, sem cuidar do jogo, sem trazer novidades ou sem realmente tentar resgatar um sentimento de uma player base de COD. A gente já conversou muito sobre isso aqui também. Como um cara que nem eu e o Edu, que começamos nossos canais no YouTube de COD 15 anos atrás, assim, não sei se teria algo que faria a gente voltar. A campanha do jogo saiu, foi totalmente zombada por várias razões, inclusive uma boss fight, que eu acho que o COD nunca teve uma boss fight bizarra, que parece que até estranho se tivesse em Death Stranding, aquela boss fight final com um cara gigante lá. Então, eu não sei se é investir. Eu acho que, não, a gente comprou aqui, a gente tem essa franquia, vamos lançar, os trouxas vão comprar e é isso, entendeu? Então, eu acho que é um descuido muito grande e, de novo, achando que a gente vai engolir qualquer coisa que apareça aí, cara. Mas a gente se tocou num assunto, né, que a gente falou do custo dos componentes, né, que subiram com certeza, né, por causa de inteligência artificial, né, a RAM tá muito em falta, né, muita gente querendo o RAM também, a gente sempre fala de placas e tal, da Nvidia também, que cresceu muito com isso, mas com certeza tem um efeito, né? E não vou começar todo o meu discurso aqui sobre inteligência artificial, gente, fique tranquila, tá? Mas é que eu também vi o presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, acho que fala, né? Que disse que talvez o preço do Switch 2 suba também, eventualmente, coisa que eles evitam fazer. Então, o que você acha dessa parte, vocês dois, assim? Você acha que tem realmente um grande peso ou só estão culpando o mercado? Eu acho que tem um grande peso, sim, porque o preço dos componentes subiu muito. Num nível estratosférico, assim. Eu não lembro de ter visto o preço subir tanto em tempos recentes, tirando talvez a questão de cripto, que muita gente estava pegando placa de vídeo para minerar Bitcoin e tal. É, isso que eu quis dizer também. É uma realidade e as empresas, beleza,
se o componente sobe um pouco, elas tancam, porque elas já previnem isso, né? Elas com certeza têm maneiras de se proteger se o componente sobe um pouco o preço, mas quando o componente sobe drasticamente, sei lá, se eles estavam perdendo 20, 50 dólares por unidade vendida e passam a perder 300 dólares, é muito relevante essa perda. E daí o investimento que eles colocam de vender o console com perda, em vez de eles recuperarem em 1 ano ou 2, passa a ser recuperado em 5. E outra, preço de console no lançamento interfere diretamente na percepção do público em relação ao produto. Então, se o PlayStation 6 é anunciado agora e o preço é 800 dólares, a percepção vai ser extremamente negativa. Se eles conseguem anunciar a 400 ou 500 dólares, a percepção é outra. Qual vai ser a solução? Investir no respeitoso e desnecessário PlayStation 5 Pro, né? Porque se não vai lançar o 6... Eu acho que a estratégia parte, inclusive, daquilo que eu comentei no começo, de que não é necessariamente uma notícia ruim o fato de que PlayStation vai adiar o PS6 para 2030. Eu acho que essa situação que está acontecendo agora com o preço dos componentes, com esse aumento absurdo do preço dos consoles, tanto de PlayStation quanto de Xbox nos últimos anos, né? Assim, foi a única geração em que o preço aumentou ao longo do tempo e não diminuiu. Eu acho que tudo isso também sinaliza que esse mercado, que vinha sendo focado cada vez mais em poder de computação, em gráficos mais avançados, numa busca por um realismo incessante, talvez ele comece agora a ter que pivotar, a ter que mudar para focar mais em algo que não dependa tanto do elemento hardware. E isso pode ser algo positivo. A própria Nintendo, para mim, é um exemplo de como dá para você fazer de maneira diferente sem apoiar tanto as suas fichas num hardware poderoso, mas que também vai acabar se tornando um hardware oneroso, um hardware pesado, um hardware caro. Eu acho que se a gente imagina que a geração do PS5 agora vai ter mais tempo para se desenvolver, os desenvolvedores vão ter mais tempo para extrair o máximo possível do PS5 e do PS5 Pro, assim como o próprio Xbox, a gente pode ter uma oferta de títulos ainda melhores nos próximos anos, títulos que não se apoiem tanto assim nessa parte gráfica, digamos assim, mas foque muito em jogabilidade diferente, em maneiras de interação inovadoras e tal, e isso acaba trazendo o nosso mercado de games para um patamar mais saudável. É algo, inclusive, que eu vejo bastante já acontecendo hoje, talvez isso possa servir como uma espécie de prelúdio, um sinal, com o mercado de títulos indie. A gente está vendo cada vez mais indies com notas muito bacanas quando lançam no Metacritic, altamente elogiados, mas que não trazem esse elemento do gráfico como principal diferencial, e sim mecânica, direção de arte, outros elementos, sabe? E isso é algo muito positivo para a indústria. Então, assim, sabe aquela coisa? A males que vem para o bem, talvez isso que a gente esteja vivenciando agora dê para o nosso mercado de games mais tempo para respirar e desenvolver um caminho que não seja muito pautado naquela história de você só vai conseguir jogar os melhores jogos ou os jogos que estão saindo agora se você destacar 5, 6, 7, 8 mil reais do seu bolso para poder estar atualizado com o que está saindo, entendeu? E eu acho que isso é algo muito positivo, especialmente no Brasil, especialmente numa economia deficitária como a nossa atualmente, né? E falando em deficitário, Davi... Pois é. Muita gente tá trazendo esse elemento aí do deficitário ou daquele que começou bem e terminou mal. Semana passada pro Highguard, né? Pro título aí de um estúdio novo, mas formado por experts e pessoas do mercado que trabalharam em títulos como Apex Legends e que foi muito hypado durante o The Game Awards pela figura aí do nosso querido Jeff Keighley, tá aí o Jeff Keighley agora na tela pra você. E que, na verdade, talvez não tivesse tido que hypar tanto, né? Porque o título lançou com um certo hype mesmo, assim, com uma certa expectativa. É um título free-to-play, lançou nos consoles, lançou no PC, chegou a um pico de quase 100 mil jogadores na Steam, né, no primeiro dia ou primeiros dias de lançamento, mas logo depois, poucos dias depois, despencou para um pico de quase 8 mil pessoas jogando o game. O engraçado sobre essa história de Highguard, que já tem muita gente falando Highguard é Concorde 2, né, aquela coisa toda, é que, segundo os devs, isso não é tão problema assim. Os devs estão otimistas, segundo as últimas entrevistas que eles deram, falando que acham que o jogo vai dar certo, disseram que a ideia original realmente não era lançar o game com esse hype todo, como o Jeff Keighley fez aí o favor pra eles no The Game Awards, era realmente fazer o que eles chamam de Shadow Drop, né, que foi o que aconteceu com Apex Legends, ou seja, o jogo um belo dia, pum, sair e as pessoas estarem começando a jogar e tal, e que eles acreditam que o jogo vai ter uma cauda longa, ou seja, é um título que ainda vai passar muito tempo se desenvolvendo, melhorando e, consequentemente, dando sucesso, segundo os desenvolvedores, né? Eu joguei Highguard, não sei vocês, joguei algumas partidas, o jogo não me pegou tanto assim, mas eu também não saí achando que o jogo era uma porcaria, não. Achei o jogo bem competente na sua proposta, só não é uma proposta que me agrada. Vocês chegaram a ter alguma experiência com o jogo, o Edu ou o Vandep? Infelizmente eu não consegui nem testar, porque essa semana meu filho ficou doente,
dentre inúmeras coisas de trabalho que tem que fazer também, eu falei, esse jogo eu não tô tão empolgado de jogar, então não vai ser prioridade. Eu tenho curiosidade em relação ao jogo, mas eu não consegui jogar. O que acho que reflete até o meu momento, né, no YouTube, porque acho que antigamente um jogo que tinha essa visibilidade eu teria feito de tudo pra cobrir, mas eu acho que depois de tanto tempo de indústria eu não tenho mais esse ânimo de pegar um jogo que eu tenho curiosidade, mas não tenho certeza se eu vou gostar e fazer de tudo pra cobrir, né? Mas o Vandep eu sei que se informou a respeito do game, pegou uns feedbacks também, né? É isso, eu não joguei, mas eu conversei com alguns streamers, algum pessoal, que assim, o que voltou foi o jogo tá longe de ser tão ruim quanto estão batendo, né? Que é meio que uma injustiça com os devs, que não tem muita coisa errada ali, não. Ele só passa a sensação de ser genérico mesmo, sabe? E tentaram coisas diferentes que tem saído no mercado de shooters, FPS. E também que ele tenta criar um gênero próprio, misturando com vários outros gêneros, mas não dá muito certo, mas pelo menos tenta, né? Então não é só um hero shooter, é Extraction também, mas que justamente, voltando ao teu ponto, que se talvez o Jeff Keighley não tivesse comprado tanto a briga, as pessoas não estariam falando tão mal do jogo, sabe? Ele só não é um estouro, né? E não tem aquele fator pra bombar. E aí fica a pergunta, é um Concorde 2, né? Porque a gente já cobriu aqui o Concorde, foi um grande flop enorme da Sony, da PlayStation. Vocês acham que é equivalente, Davi? Você acha que é uma boa comparação? Eu não acho de jeito nenhum. Eu me arrisco a dizer, inclusive, que se Concorde tivesse saído como o Highguard saiu free to play e com o mesmo nível de acabamento e tal, eu acho que a gente ainda teria Concorde no nosso mercado, sabe? Eu acho que o fato desse game ter saído free to play, bem finalizado, claramente faltando algumas features. Eu acho que os mapas são grandes demais e você faz muita coisa no mapa e passa muito tempo sem ver outros jogadores, por mais que o jogo force você a meio que se encontrar. Porque tem uma fase que é uma fase de farmar recursos, e nessa fase você pode, por exemplo, ir pro lado contrário do mapa, não encontrar ninguém, passar lá, sei lá, 2, 3, 4 minutos meio que zanzando, sem encontrar uma pessoa pra matar ou pra fazer aquela trocação, né? E isso, obviamente, pra um jogo competitivo, é muito ruim. Mas eu acredito que o game, como eu falei, ele tem uma cauda longa, ou seja, ele vai ao longo do tempo se ouvindo, né, os feedbacks do público, obviamente se o estúdio, né, for um estúdio atencioso, mas aparentemente ele é porque ele tem um pedigree muito bacana por conta do sucesso de Apex Legends e tal, o game vai se desenvolver significativamente. A parte que menos me atraiu no jogo foi o que você mesmo mencionou, Vandep. O jogo parece muito genérico. Curiosamente, tem um jogo que a EA publicou, né, no ano passado, se eu não me engano, chamado Immortals of Avian. Não sei se vocês estão ligados a esse jogo. Era um FPS também, mas ele era single player e tudo mais e tal. Mano, esse jogo tem uma cara genérica, idêntica a Highguard, assim, parece que eles são do mesmo universo. E eu lembro que uma das críticas de Immortals of Avian, quando ele saiu, era exatamente essa cara meio genérica. Isso deveria ter servido como aprendizado pro pessoal de Highguard pra tentar mudar um pouco a cara do jogo, porque realmente ele tem uma mescla de um medieval meio... futurista. É, esquisitíssima. Mas por que tem saído tanto jogo genérico, então? Porque não é a primeira vez que a gente usa essa palavra. Eu vi um artigo da Variety essa semana, inclusive, que 1/3 dos profissionais que trabalham com games nos últimos, eu acho que 2 ou talvez 3 anos perderam emprego, ou pelo menos, né, podem ter se realocado, mas perderam emprego. Então, volta o que a gente vem falando, entendeu? Basicamente, ele é um jogo competitivo dividido em 3 fases, onde você tem que, no fim das contas, destruir a base do seu oponente, mas até você destruir a base do seu oponente, você precisa fazer algumas coisas. Você precisa coletar recursos, melhorar o seu personagem, e você precisa achar uma chave, digamos assim, que na verdade é uma espada, que tá no meio do mapa, e essa chave é que desbloqueia a fortaleza do seu inimigo pra você invadir. E aí o seu inimigo pode fazer a mesma coisa com a sua própria fortaleza. Então, tem um dinamismo bem interessante, é um jogo bem inovador nessa proposta, bebe de algumas fontes, tem muita gente que acha parecido com aquele jogo, aquele FPS antigo, o Return to Castle Wolfenstein, que tinha um elemento assim meio de heist, de você invadir a base e tal, mas é algo bem diferente do que a gente tá vendo recentemente, né, com esses extraction shooters, Battle Royale e jogo de FPS tático, né? Entendi, mas você acha que os fundamentos do game estão lá? Então, inclusive, um cara que eu sempre falo aqui no debate, que vocês sabem muito bem, que pra mim é uma referência no mercado de FPS, porque eu não sou tão expert no assunto como, inclusive, você, Edu, você, Vandep, que é o Shroud. O Shroud elogiou o jogo. Criticou também bastante, mas ele disse que tem alguma coisa ali legal. Tem um outro streamer muito famoso, inclusive, que viralizou jogando o Highguard e comentando a respeito dele, que é até interessante pra gente trazer aqui agora, que é o Tim the Tatman. Não sei se vocês conhecem, um barbudo americano. Sim, claro, ele é um streamer de games, acho que um dos maiores
maiores, inclusive. Ele é bem ainda. famoso, exato. O Team Detachment, ele chegou até a desabafar numa live dele, porque ele jogou o Highguard, ele gostou do jogo, ele acha também que tem fundamentos legais, ele se divertiu no game, mas ele ficou meio frustrado porque o público que tava assistindo tava hateando muito o jogo. Então ele ficou naquela, tipo assim, poxa, se eu não tivesse streamando, eu estaria jogando esse jogo, mas como vocês não curtiram, eu não sei se eu vou trazer ele nas minhas próximas lives. Isso até me deixou pensando, assim, a respeito do impacto que o público tem hoje em cima de um jogo, em cima de um streamer que tá curtindo o game, né? Por isso que tem que controlar a narrativa em relação ao seu jogo e tomar cuidado se você é um Jeff, você vai hypar. As pessoas já são meio naturalmente do contra, né? E eu não tô falando que é exatamente esse caso. Tem muita gente que não gostou e não gostou, ponto, né? Mas assim, quando a internet, vamos dizer assim, né, entre aspas, pega pra desgostar de alguma coisa, cara, não tem muito o que fazer, entendeu? Então, se o jogo tivesse sido ótimo, acho que as pessoas mudam de ideia, entendeu? Opa, o jogo é legal. Não tô falando que não mudam de ideia de nenhuma forma, mas se você dá o gancho, o jogo já tem uma cara genérica, então, cara, não tem muito o que fazer mesmo. Então, acho que o Jeff Keighley é, em parte, responsável por isso, sim. E isso tudo me lembrou de um jogo que tentou fazer algo diferente dentro desse gênero de multiplayer online, que eu achei super legal e o jogo não deu certo, que é o Rumbleverse. Não sei se vocês lembram. Sim, lembro. Que ele tinha cara de Fortnite, mas ele era, na real, de combate, né? Tipo, Era legal. mano a mano ali. Super legal o jogo e, tipo, não foi bem recebido. E da Epic mesmo foi assim, acabou rapidinho. Galera, bora então pro Boletim Nuvem. A Nuvem é parceira aqui do The Byte. Lembrando que vocês podem usar o cupom TheByte para 10% de desconto em vários games. Inclusive a Nuvem aí, ela vende chaves de jogos da Capcom, Square Enix, Bandai Namco, Cygames. Então vale a pena conferir. Beleza? QR Code na tela, link na descrição. Bora! Bora sair de games e bora falar agora do universo midiático, dos animes, dos filmes, das séries e também da dublagem. Isso porque temos polêmicas nesse universo da dublagem. Não falamos muito sobre isso, né, Van Depp, nos episódios do debate e tal, mas tem polêmica lá e tem a ver com o que a gente, inclusive, tem feito no debate recentemente, que é dar indicação de filme, dar indicação de série, de anime, né? Fala um pouquinho pra gente aí qual foi a última treta que rolou nesse universo da dublagem. Bom, se eu não me engano, foi o Kleber Mendonça Filho, né? O diretor de Agente Secreto. Ele tava vendo, se eu não me engano, Rei Leão, em inglês, e alguém comentou, ele falou, eu vejo legendado porque eu sei ler, né? Que foi realmente uma resposta um pouco arrogante e desnecessária. E aí isso gerou, né, na comunidade de dublagem, e as pessoas que gostam, toda uma discussão que, de fato, que nem você falou, a gente não traz muito aqui. Eu acho que dá pra gerar uma discussão interessante entre a gente e o pessoal dos comentários, né? Até pra ver nossa opinião sobre tudo isso. Cara, primeiro que é evidente que a dublagem é muito necessária, é boa pra inclusão, acessibilidade, temos ótimos dubladores brasileiros, e é um privilégio absoluto saber outra língua, né? Poder falar inglês ou espanhol, qualquer outra língua, é um privilégio absoluto. Eu tive sorte de aprender inglês bem cedo, o que facilita muito. Então, se você tem uma criança, se você é um pai ou uma mãe, se tem uma criança jovem, bote, se possível, para estudar qualquer língua, que eu acho que vale muito a pena. Ao mesmo tempo, eu sou um cara que não vê quase nada dublado, seja em português ou em outra língua, né? A gente até vai falar de Cowboy Bebop daqui a pouco, né? E a minha razão é também porque eu aprendi falando inglês, que nem eu disse, e tem performances específicas, né, que são perdidas, tá? Ao meu ver, na dublagem. Por exemplo, ele falou de Rei Leão, eu pensei imediatamente em Aladdin. Aladdin, que interpreta o gênio em inglês, é o Robin Williams, né, na animação dos anos 90. E o Robin Williams, pra mim, inclusive, é uma das mortes de celebridades que eu mais senti, com certeza, assim, eu me lembro, isso foi em 2014. Eu fiquei mal mesmo, porque esse é um cara que me trouxe muita felicidade na minha infância. Eu sei que parece brega ou besta, mas o Robin Williams é um cara que realmente me alegrava muito. Tudo que ele fazia eu achava engraçado. E justamente em Aladdin, ele não seguiu um roteiro específico. Tem uma parte que ele tá falando com o próprio Aladdin que ele imita o Jack Nicholson e aparece o gênio como Jack Nicholson, que eu acho que isso é muito perdido numa dublagem. Não quer dizer que a dublagem brasileira desse filme é ruim, mas é só a razão pela qual eu prefiro ver as coisas originais sempre, sabe? Eu acho que é inegável que a performance original traz algo a mais, e tem muita gente que é muito defensiva em relação à dublagem brasileira, justamente porque tá muito acostumado. Pra mim, por exemplo, eu não conseguiria ver Chaves em espanhol, né? Outra coisa, Família Dinossauro, por exemplo. Eu cresci vendo isso, não sei se passava na Globo, eu fui ver até pra testar em inglês, tem na Disney Plus, eu falei, pô, eu não consigo, porque me acostumei e beleza. Quando é uma animação, quando é, no caso da Família Dinossauro, né, eles usavam trajes, vamos dizer assim, eu acho que perde menos, assim, eu acho que tudo bem. Mas eu falei bastante, o que você acha disso no geral, Edu? Inclusive, eu acho que pela ótica de games, né, eu acho que a questão da acessibilidade é a mais importante, mas essa polêmica realmente deu o que falar, né? Pois é, eu fiz algumas anotações aqui em relação à imersão e aprendizado de linguagem. Eu acho que a dublagem é muito útil, porque se você não fala a língua original, mas você quer ter imersão,
tradução, a dublagem ajuda demais, principalmente se a dublagem for bem feita. E também, se você está tentando aprender uma outra língua, você pode colocar a versão dublada da sua língua alvo do que você está consumindo para você poder aprender aquela língua. Em relação à interpretação, eu sinto que pode existir perda, sim, de qualidade, porque a versão dublada não consegue ter interpretação original. Isso é muito subjetivo, porque, por exemplo, eu já joguei The Last of Us, o primeiro game, tanto em português quanto em inglês. E eu achei excelente o game nas duas opções, tanto na versão original em inglês, quanto na versão dublada em português. Eu acho que eu até prefiro a versão em português, que foi a que eu joguei primeiro. Excelente. God of War, eu já joguei o God of War de 2018. No Play 4 eu joguei em português. Quando eu joguei no PC eu joguei em inglês. Curti muito também. Qual que você gostou mais, se eu tivesse que escolher uma? O God of War provavelmente em português também. Que foi o primeiro que eu joguei, né? Por quê? Eu acho que nas duas versões é muito bom, mas eu joguei em primeiro em português. Então talvez aquilo que você mencionou, do que você está acostumado. E aí, bom, obviamente a questão de acessibilidade, você já mencionou, acho que não precisa nem explicar a questão de acessibilidade, porque pode não ser só acessibilidade do tipo, não sei ler. Pode ser, eu sei ler, eu quero só relaxar assistindo isso. Eu não quero perder informação visual, então eu não quero me distrair na leitura de legenda. Tem inúmeras vertentes dessa parte de acessibilidade, mas com ênfase em games, eu sinto que a dublagem é muito essencial para você não perder informação, porque diferente de um filme, de um seriado, em que você consome aquilo de uma maneira passiva, com games você está jogando, você está consumindo aquele conteúdo de maneira ativa. Então eu tenho um exemplo atual agora. Eu estou jogando Nioh 3 e eu deixei o game com a dublagem em japonês, que é a versão original. A outra opção seria em inglês. Eu deixei em japonês porque eu estou aprendendo japonês, então eu quero ter uma imersão na língua. Além disso, esse é um jogo japonês que eu sei que vai ter uma atenção especial com a língua japonesa na questão da dublagem, mas eu sei que quando eu tô num combate e tem um diálogo, eu não faço ideia do que tá acontecendo, porque eu não tô processando o que tá rolando em língua japonesa. Se tivesse em inglês eu ia conseguir, ou em português. Então eu não tô processando o que tá sendo dito e eu também não tô lendo a legenda, que eu tô concentrado no combate. E isso acontece. Então, jogar game em português, para quem só fala português, eu acho uma vantagem, porque quando você estiver no meio ali de uma cutscene, beleza, dá pra ler legenda. Mas quando você tá no meio do combate, fazendo uma plataforma difícil e tá rolando diálogo, você tá processando a informação sem precisar ler nada. Enfim, Davi, diga. Não, eu acho que depende também muito da qualidade da dublagem também, sabe? Eu acho que a gente, inclusive aqui no Brasil, a gente é muito privilegiado porque a gente tem uma qualidade de dublagem muito, muito, muito acima da média, assim. Inclusive os próprios dubladores mundiais, assim, gente que vai pra evento, que comenta, fala muito bem da dublagem brasileira. Os nossos dubladores, eles são realmente top do top do top do top do top. O que não acontece necessariamente em outros países. Os Estados Unidos, por exemplo, e aí é uma opinião minha, porque eu consumo muito anime em japonês, mas também quando eu não consigo em japonês em inglês, eu noto que às vezes a dublagem em inglês, ela, pra mim, ela deixa muito a desejar em comparação com o que a gente tá acostumado aqui no Brasil com a dublagem em português. E é claro que existem vários exemplos de animes dublados em português, especialmente na Netflix, que é um problema nesse sentido, que ficam, assim, a dublagem fica muito ruim. Eu não vou citar, né, animes aqui e tal, até pra não expor, mas quem assiste anime na Netflix sabe dos animes que estão lá e que não tem tanta qualidade Davi, assim. Desculpa, Davi, realmente não quis interromper, mas sobre isso eu ia até perguntar, a gente vai falar de Cowboy Bebop, qual que é a cultura em relação a animes? É assistir sempre em japonês ou, sei lá, o brasileiro padrão assiste em português, assim, existe um protocolo clássico do anime? Só curiosidade mesmo. Eu acho que depende muito do ponto de vista do acesso ao anime, né? Se você tem acesso ao anime só em japonês, você vai provavelmente acompanhar o anime só em japonês. Se você tem acesso ao anime em português, geralmente dependendo da qualidade da dublagem, por isso que eu digo, tem esse aspecto da qualidade da dublagem. Você vai preferir em português. Um exemplo de dublagem feita em português, que pra mim soma mais do que o áudio original, é Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho, conheço pessoas que assistiram Yu Yu Hakusho em japonês, assistiram Yu Yu Hakusho depois em português e ainda preferem a dublagem em português, em detrimento do original. Porque o trabalho feito pelos dubladores, especialmente do Yusuke Urameshi, que se eu não me engano é o Marco Ribeiro, foi tão bem feito de adaptar, localizar, de fazer a personalidade do Yusuke Urameshi combinar com
a cara do brasileiro, porque ele tem uma vibe meio abrasileirada, apesar dele ser um personagem japonês e tal, que as pessoas, mesmo quem começa assistindo no japonês, prefere a dublagem em português. Mas no fim do dia, isso é questão de gosto. Outro anime que se beneficiou muito pela dublagem em português, inclusive em comparação com a dublagem em inglês, foi um anime recente chamado Jujutsu Kaisen, que quem também conhece, deixa aí nos comentários. Jujutsu Kaisen é um anime fantástico e que quando veio pro Brasil, se eu não me engano, pela Crunchyroll, veio com uma equipe de dublagem muito, muito sensacional, que fez não só esse trabalho de traduzir, mas também fez o trabalho de localizar, de trazer gírias, de trazer elementos da linguagem brasileira que, inclusive, levam para os personagens elementos que estão além do que o original traz, mas que expandem, na minha opinião, o prazer de estar assistindo aquilo ali. Tem personagem, por exemplo, que você sabe claramente que é um personagem que traz junto com o seu sotaque carioca, a malemolência do carioca. Tem personagem no Jujutsu Kaisen que traz um sotaque nordestino, se eu não me engano. Eu tô confundindo talvez Jujutsu Kaisen com Dan Dan Dan, que também tem essa característica, que faz o personagem ficar ainda mais engraçado, porque ele é um personagem engraçado e a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem toda uma base, né, de humor no Nordeste muito forte. Então, assim, eu sou fãzaço de dubladores brasileiros, muito mais até do que de dubladores internacionais, americanos ou de outros países, mas mesmo assim, eu quando vou assistir um filme no cinema, eu prefiro assistir com o áudio original, pelos mesmos motivos seus, Vandé, porque a gente também perde muita coisa, especialmente em filme, não tanto assim em animação, mas em filme também, quando a gente deixa de escutar o áudio original. Então, assim, eu prefiro escutar o áudio original, mas em alguns casos específicos, por isso que depende, né, caso a caso, eu prefiro a dublagem em português sem dúvida nenhuma. Mas, Davi, será que esses acréscimos, eles são benéficos? Eles estão de acordo com a visão original? Isso que eu ia falar. Eu joguei o Cyberpunk com a dublagem em português. E uma personagem do game em português que tem um sotaque, um vocabulário bem icônico é a Panam. E aí eu lembro que vieram me falar, pô, mas em inglês não tem nada a ver, assim, ela não destoa do restante do elenco na fala. Por que em português ela é assim? Com um sotaque diferente e também com um vocabulário diferente. Então, eu não tô falando que isso é ruim ou é bom, eu só tô legitimamente questionando. Será que isso é bom? Eu acho que é muito caso a caso, entendeu? Eu acho que é muito caso a caso, depende muito. Eu acho que no caso da Panam realmente deixou a desejar, mas em outros casos somou, né, Vandep? Sim, um exemplo recente de uma animação que eu achei que eu via a diferença das opiniões é o filme do Lego, né, que teve alguns, mas o primeiro, assim, o humor no filme do Lego em inglês é muito bom, é muito sutil, nas pequenas frases, o filme foi escrito para isso, a música, né, também eu acho que Everything is Awesome, tem umas coisinhas pequenas, e aí eu fui ver um pouco em português, o filme parece super genérico, mas eu achei o filme genial no roteiro original, então é isso, eu acho que é inegável que às vezes perde. E você falou, Edu, também no começo, de aprender uma língua. Eu acho que às vezes você vê inglês com uma legenda, você tá subconscientemente criando associações daquelas palavras, então eu acho que ajuda muito. Eu geralmente vejo o filme em inglês com legenda em inglês, porque eu acho que também hoje tá tudo remixado mal, eu não consigo entender, não consigo ouvir, as coisas pioraram muito nesse sentido. Esse lance do áudio ser complicado de você entender as falas é porque hoje o mix, ele é tão feito pra home theater, pra cinema, que a voz se perde porque ela era pra ter um canal central dedicado à voz, que é o que você tem num soundbar, num home theater. Isso se perde, cara, quando você tá num equipamento estéreo. Não sei, porque eu tenho um soundbar aqui, eu ainda acho que é muito ruim sempre. E eu acho que também tem a ver com outro ponto que muita gente que defendeu a dublagem, que as pessoas querem ver coisas lavando louça, inclusive, oi, você que tá lavando louça, almoçando agora, assistindo a gente. O que eu acho assim, pô, o negócio tá dublado, você vai ver lavando louça, beleza, o anime tem 370 mil episódios, você quer ver algo que você já viu em português? Tudo bem. Esse aí é só One Piece, é só um anime que tem 370, chama One Piece, é o único, tá? Então, tipo, beleza, mas não sei se realmente é o melhor argumento, e eu também entendo que a dublagem, né, brasileira ou mundialmente tá se sentindo atacada de novo em referente à inteligência artificial, porque de fato, né, tem muita gente usando agora as dublagens automáticas. Outro dia eu tava vendo um vídeo, um reel de um criador brasileiro, e tava a voz dele em inglês com aquele sotaque. Falei, o cara fala inglês bem até. E eu fui ver que era o autodub lá no Instagram, tive que mexer nas configurações pra tirar, sabe? Então, não sei, cara, esse negócio de ser segunda tela, a dublagem funciona muito, né? Porque tem gente que não quer ver nada, mas eu justamente boto a legenda porque eu acho que eu consigo prestar mais atenção
sabe? A gente tá sempre distraído, eu com a legenda, eu leio tudo, eu entendo os nomes, o que tá acontecendo, sabe? Às vezes você tá vendo um negócio um pouco mais técnico, ou seja, até num filme mesmo. E curioso, acho que só pra finalizar também, eu vi não tem muito a ver com dublagem, mas tem esse negócio de segunda tela que o Matt Damon e o Ben Affleck estão promovendo o filme deles, The Rip, que é da Netflix, que é legalzinho, assim, referente ao que eles já fizeram antes, não é o melhor, né, dos filmes. Mas eles falaram que a Netflix confirmou que pediram pra eles repetirem o diálogo e a história 3, 4 vezes sempre, justamente para essa questão de segunda tela. E falando nisso, acho que chegou a hora da gente conversar sobre Cowboy Bebop. Fiz várias anotações, como sempre, gente. Vocês otakus têm me assustado um pouquinho, tá? Primeiro pela paixão. Você é otaku também agora, Vandep. Abrace essa... Não, mas pior que eu criei um... Ai, lá vem. O que é isso? Qual é esse? Isso Tem aí. Esse aí é de... O que é esse? Death Note, é esse aí? Aí. Death Note? Ah, então, eu ia até falar isso. Como eu só assisti Death Note e Cowboy Bebop, eu fiz quase todas as minhas anotações em comparação um ao outro. Inclusive, na Netflix, eu criei um outro perfil, porque senão tava começando a atrapalhar meu algoritmo, isso no meu perfil principal. Eu criei o Vanime. Não sei se vou tirar uma foto do Vanime. Boa, Vanime, boa. E aí eu assisti 3 episódios de Cowboy Bebop. Vocês também, eu não sei se eu começo, tá? Fica à vontade. Primeira diferença que eu percebi entre Death Note é que a abertura é foda pra caramba. Na Death Note eu falei, eu preferia me dar um tiro, desculpa, gatilho pra alguns, do que ver aquela abertura de novo. Mas é incrível mesmo, muito legal. E de novo, eu não pesquisei nada sobre Cowboy Bebop. A Carol Costa quis falar pra mim, é meu preferido. O Pedro Falcão, que eu já falei aqui, todo mundo adorando. Maravilhoso. Eu falei, gente, eu quero entrar fresco nisso aqui, tá? Mas que nem eu disse, vou fazer umas comparações com Death Note, fazer uma análise fria, sem nostalgia, como muitos de vocês. Outra diferença, eu não sei o nome do protagonista até agora, mas tudo bem. Spike Spiegel. Spike Spiegel, esse aí. A diferença entre ele e o Light do Death Note é que ele também é arrogante, mas ele não é insuportável, entendeu? E assim que se faz um cara carismático. Só que assim, eu gostei mais de Cowboy Bebop do que de Death Note, gostei. Mas é curioso, porque o primeiro episódio de Death Note eu acho que me pegou mais, sabe? Por mais que o primeiro episódio de Cowboy Bebop é bem legal também. Eu gostei muito dessa trilha, principalmente, não só da abertura, que tem um jazz acelerado durante uma luta, aí algo mais lento quando eles estão voando, algo mais nostálgico. É basicamente um faroeste japonês, né? De caçador de recompensa, né? Pra quem não assistiu. E antes de passar a bola, é muito mais bonito que Death Note, é muito mais bonito. Eu gostei muito das cores, do estilo. É um anime muito estiloso. Não sei se existem vários assim, mas eu gostei muito das cores. Ele foi feito antes Death Note, né? Eu acho que é de 98, Death Note é de 2007. Fiquei surpreso, porque ele parece mais novo, né? E justamente Death Note tem aquela trilha meio chatinha que fica de fundo. Esse é o contrário. Inclusive, eu tirei 2 fotos, não sei se a gente pode botar aí, do primeiro episódio, né? Tem uma mulher que aparece, não sei se a gente conhece o nome dela também. Tem uma cena que é ela com um protagonista, ele dá uns sucrilhos pra ela, é linda aquela cena. E no final também do primeiro episódio, desculpa spoiler, que ela tá segurando uma arma e tal. Death Note, em tudo que eu vi, não teve uma cena dessas. Mas vocês revendo, o que vocês acharam? Ou comentem sobre o que eu comentei, se vocês quiserem. Em relação ao Cowboy Bebop, é um anime que eu sempre quis assistir, tanto que eu tenho o Blu-ray. Eu comecei e tive que interromper por causa da minha mudança. E aí eu peguei pra assistir os 3 primeiros episódios, que eu tenho certeza que eu tinha assistido os 2 primeiros já. O terceiro eu não tenho certeza, mas foi quase como se eu estivesse vendo pela primeira vez. Eu concordo com muita coisa que o Van Depp falou, tipo, a introdução é muito diferenciada, tanto em termos de trilha quanto na questão visual, né? É realmente uma direção de arte divertida de assistir, ele é estiloso, é um anime com mais ação do que outras coisas que eu tenho assistido, o que é bom e ruim ao mesmo tempo, depende do que você tá querendo. Me agrada o fato do Cowboy Bebop ter episódios que eles são mais contidos, eles são mais individuais, né? Você consegue ter um início, meio e fim nos episódios individuais, quase que fosse um seriado médico, tipo House. Tem a trama própria, né, o House, mas você pode assistir os episódios de forma individual. Cowboy Bebop tem essa pegada pra mim. Ao mesmo tempo, não é um anime que me prende tanto pela questão do apelo emocional, do vínculo que você cria com os personagens. Eu tô tendo isso com Frieren. Eu tive isso com Death Note, mas eu não, pelo menos nesse início, não tive com o Cowboy Bebop. Pra mim é um daqueles que, tipo, eu preciso ver mais pra conseguir ter uma opinião mais concreta. Porque de início ele não mega me prende, mas ele também não me afasta. O Cowboy Bebop, ele
ele vem de uma época, né, um anime de 98, aí, os animes da década de 90 como um todo, eles têm muito essa característica de começar um tanto quanto devagar, não é nem devagar, mas assim, começar focando mais em cada episódio numa mesma história, numa coisa mais ali, né, quase o monstro da semana, que era muito característico das séries dos anos 90, tinha muito isso. Arquivo X, por exemplo, é uma série muito icônica dessa época, né, que você tem um arco principal que vai se estendendo ao longo da série, mas todo episódio que sai toda semana, ele se fecha nele mesmo, né? E Cowboy Bebop tem muito isso. Outros animes mais modernos, eles já vêm dentro dessa nova roupagem em que os animes saem no serviço de streaming, em que os animes saem, mas você acompanha 1001 teorias na internet, então vale a pena você acompanhar o anime inteiro para entender a história e não ficar assistindo episódio por episódio, porque não tem tanto assim esse fechamento. Tem gente que prefere isso, porque o anime ele é um pouco mais lento, então ele é um pouco mais fácil de digerir. Tem gente que não gosta disso porque queria que o anime chegasse logo na parte que importa, né? Na trama principal, que no caso de Cowboy Bebop, acontece, mas acontece muito, muito lá na frente, né? Os primeiros, 10 episódios são episódios em que você tá conhecendo os personagens, conhecendo o mundo, até porque cada personagem tem um backstory, né? Tem, digamos assim, uma trama própria, tem um background, tem flashbacks que vão se desenvolvendo ao longo dos episódios, para daí da metade pra frente, você tem de fato a trama principal pegando gás, e aí você fica só nela até o final. Isso é muito característico de vários animes dessa época. Isso é muito característico de animes como Evangelion, por exemplo, Samurai X, por exemplo. Até Super Campeões tem um pouco essa característica, né? E Death Note, por exemplo, já não é tanto assim. Apesar de ter um pouco essa questão cíclica de cada episódio, tem uma mini historinha ali, tá? O Van Depp, inclusive, mencionou quando ele comentou sobre Death Note o arco da mulher, né? Que é esposa do policial e tudo. Que é um pouco isso, né? Ela não avança tanto assim a trama principal, mas serve pra você ali ter um fechamento ou alguma coisa e tudo. Mas aquilo pareceu mais descartável até do que um episódio de uma mulher. Por exemplo, o piloto tem uma mulher que é apresentada, né? Então eles estão fugindo, não sei, eles são escapados. Tipo assim, eu achei ela apareceu em menos tempo e teve muito mais profundidade, que assim, foi uma das minhas críticas em relação a Death Note. Todas as mulheres que apareceram, assim, totalmente vazias, totalmente bobas, e eu entendo que no anime tem esses negocinhos, muita mulher parece que é sempre boba. E assim, já no terceiro episódio de Cowboy Bebop, que eu imagino que vai ser alguém que vai ser uma protagonista, né, que ela é presa, ela é muito mais interessante também. Eu achei, inclusive, o segundo episódio o mais fraco dos três, né? Vocês que assistiram os três, eu achei disparado. O segundo, eu não sei porque eu fui pausando, sabe? Me distraindo pelo meu celular, justamente, coisa que eu não gosto de fazer. Que eu não tive isso nos 2, 3 primeiros do Death Note. Eu achei curioso, sabe? É porque o personagem que é introduzido no segundo episódio, porque assim, de novo, né, os episódios eles vão introduzindo os personagens, é o cachorro, né? Aí tem muito de você gostar ou não do cachorro, tipo assim. Mas tipo, eu gostei do cachorro, eu não gostei tanto do outro maluco lá, mas tudo bem. Mas é porque, primeiro, a Faye Valentine, que é a personagem que aparece no terceiro episódio, ela é a favorita de muita gente. Minha, inclusive. Ela é mais legal do que o Spike, na minha opinião, muito mais legal do que o outro cara lá da barba, que eu não lembro o nome, muito mais legal do que o meninozinho lá. Gostei mais. Mas ela é uma personagem muito bem escrita, né? A própria personagem feminina que aparece no primeiro episódio, a Caterina, muita gente, inclusive, gostaria que houvesse mais aparições dela na série, porque ela também, né, ela é muito bem escrita, né? Todos os personagens de Cowboy Bebop que trazem alguma coisa pro enredo são muito bem escritos, né? E aí tem muito essa questão também. Eu não acho que não sei se é justo necessariamente o termo que eu vou usar, mas eu não acho que é muito produtivo a comparação com Death Note, porque Death Note é um anime bem diferente mesmo, né? A proposta é outra. Desculpa, Davi, pra você não é, mas pra mim são os dois que eu assisti, então... Sabe a galera que compara Star Wars com Star Trek, entendeu? Mas assim, se você só viu os dois, você vai fazer a comparação. Eu acho que a graça pra muita gente, mesmo talvez as pessoas que fiquem mais assim, de ter alguém de 40 anos que nunca assistiu anime, é essa análise fria, sem nostalgia, sem conhecimento de tantos outros. Então, é claro que eu vou fazer uma comparação justamente para achar curioso na linguagem de anime, que talvez tenham vários e milhares, literalmente, diferentes de ambos, entendeu? A comparação só da minha experiência assistindo anime. Death Note não me deu tanta mais vontade de assistir outro anime. Não, uma comparação que eu faço que eu acho, não sei se na minha mente, assim, mais interessante quando eu penso em Cowboy Bebop são a filmes, na verdade. O Cowboy Bebop, ele traz tanta referência de cinema ali dentro, porque foi uma fonte de referência pro próprio criador, assim, bastante. É muito mais olhar pro mercado cinematográfico americano, inclusive, por isso que você tá certíssimo quando você fala que Cowboy Bebop é meio que um western, né? Meio que no espaço, assim. Mas se você pega, por exemplo, o primeiro episódio, você tem claramente
claramente ali uma referência a Bonnie e Clyde, né? Que são aqueles dois personagens ali, são meio Bonnie e Clyde. Você tem na própria nave referências visuais a Uma Odisseia no Espaço. Você tem muita referência visual a filmes do Quentin Tarantino, Star Wars, a própria estética meio parecida também com o Blade Runner. Então, assim, Cowboy Bebop é um anime feito por fãs de cinema. É um anime feito por quem curte a sétima arte, não necessariamente por quem curte anime. O Death Note, na minha visão, ele é já feito mais dentro do miolinho do anime, sabe? Tipo assim, ele é feito por fãs de anime, para fãs de anime. E você tá fazendo uma comparação sobre ambos, e é isso que a gente tá tentando fazer nesse bloco do debate. É fazer uma comparação que você falou, não vale a pena comparar, mas assim, é só nesse sentido de, tipo, são as coisas que eu assisti, está me gerando mais interesse. O teu contexto realmente é muito interessante, Cowboy Bebop ser mais cinema, e eu concordo. As referências têm essa pegada. Você falou Tarantino, mas, por exemplo, Kill Bill é um negócio que saiu depois, né? Então, talvez eu acho que o Tarantino também se inspira em uns animes assim, tanto que eu acho que uma das coisas mais interessantes dentro do próprio Kill Bill é uma cena que fala do personagem da Lucy Liu quando ela é criança, que é uma cena de anime mesmo, né? Que ela mata um chefão e tal, depois que ele mata... Que foi uma vez que eu me interessei por essa estética. Eu me lembro vendo aquilo, eu sempre reassisto, né? Porque eu sempre falo da TV a cabo. Aquilo foi um negócio que sempre me prendeu em relação a anime, ou essa estética de um desenho japonês, entendeu? Mas enfim, eu achei realmente muito mais bonito e me prendeu muito mais. Só que a história de Death Note mais interessante. Então, como a gente tá cobrindo pro debate um cara virgão dos animes, se a gente assistir o terceiro, Frieren, que também parece ser bem diferente, eu vou comparar com... Mesmo sendo totalmente diferente de Cowboy Bebop, eu vou fazer essa comparação, porque senão, pra mim, eu não vejo muito propósito de assistir, porque eu tô tentando gostar, eu tô querendo ver, eu tô querendo entender o porquê que tanta gente gosta, mas não me prende. Eu acho que o negócio subestima sobre mim também o quanto assisto esporte. Isso requer muito tempo. Eu vou começar a falar pras pessoas aí dos comentários assistir Corinthians, entendeu? Porque quando vocês estão assistindo anime, eu vejo esporte, é por isso. Eu acho que seria válido a gente, quando for selecionar o próximo pra gente comentar aqui, a gente pegar uma animação, filme de 1h30, porque assim, a gente pelo menos consome o conteúdo do início ao fim, né? Essa que é a graça pra mim, ver coisas bem diferentes desse universo que vocês e tanta gente nos comentários ama. Muita gente te recomendou, inclusive, Túmulo dos Vagalumes. Eu vi eu li bastante comentário e eu fico feliz, até lisonjeado que as pessoas têm esse interesse e essa paixão, que nem eu disse, que é o intuito disso, gente. Se não fosse debate, não teria necessariamente me adentrado nisso, e por isso que eu faço anotações também, em vez de, nossa, esse negócio aqui é ruim, esse negócio aqui é... Não, ó, no Death Note eu não gostei do protagonista, nesse eu gostei. E quando eu gosto do protagonista, me chama mais atenção. Por mais que ele, de fato, é o que menos me chamou atenção até agora dos personagens, né? Então tem muitos detalhes aí. Eu gostei muito, muito do terceiro episódio, aquele começo, que é tipo uma roda de Elysium, né? Tem até um filme também, mas aquela roda que é o mundo perfeito, que também é uma roleta. Então acho que a criatividade nas artes é o que vai me prender. Eu não sei se eu vou assistir mais episódios, mas eu acho que sim, saca? Eu acho que por ser 20 minutos, faz muito sentido. Eu até, falando pra finalizar em dublagem, eu assisti o episódio japonês e depois eu voltei umas cenas em inglês. Até por ser de 98, e a gente já falou de X-Men 97, eu assistia muito desenho de X-Men na época, né, que é da mesma época. A dublagem em inglês é muito parecida com os desenhos animados da época em inglês. Eu não achei que é muito bom, não. Mas engraçado, a dublagem de japonês nesse me cansou mais do que de Death Note. Eu achei, não sei se pior, não sei. Death Note eu achei, em momento algum, eu falei, vou mudar pra inglês alguma coisa pra testar. A mixagem do Cowboy Bebop eu acho um pouco mais complicada de acompanhar as vozes, porque as vozes ficam meio perdidas e os efeitos sonoros de trilha vêm muito forte. Mas gostei da experiência. Eu vi muita gente que assistiu Goodfellas e filmes assim, que, de novo, gente, quando eu recomendo um filme é só pra vocês assistirem algo que é considerado muito clássico, né? Você falou de Tarantino, que ultimamente tem, né, sido bem chato, né? Criticando atores que nem Paul Dano, do nada, assim, o cara vai num podcast falar mal de outros atores, mas ele, de fato, criou uma linguagem em Hollywood muito específica, e dá pra ver que Cowboy Bebop deve ter tido uma influência de Pulp Fiction em alguns sentidos, e depois inspirou o Kill Bill também, e eu achei curioso, mas enfim, eu quero saber o que vocês acharam também pra quem assistiu, porque eu vi que tem gente que nunca tinha assistido, que já botou no outro episódio que assistiu, então conte pra gente. Galera, muito obrigado então pela atenção de vocês nesse episódio do Debate. O Vandep pediu pra vocês não esquecerem de se inscrever no meu canal de gameplays, que ele quis dizer, obviamente. Cara, não, aqui no Debate. Se inscrevam aqui no Debate, comentem o que vocês acharam aí dos assuntos diversos que a gente trouxe. A gente tá presente nas redes sociais também. Enfim, galera, muito obrigado pela atenção de todos.